Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, e na semana do pentacampeonato da Copa do Brasil, se Deus quiser, tem Cruzeiro e Flamengo nessa quarta-feira, às 21h45 no Mineirão, decidindo a Copa do Brasil de 2017. A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa agradecendo a produção, a direção, a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou aqui hashtag RádioGDG, ele vai aparecer pra gente o seu recadinho, e você vai ajudar a gente a fazer esse debate que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de interagir com a gente no Twitter é através das enquetes. Aí é um pouquinho diferente. Você coloca hashtag enquetegdg, né, e você seleciona na sua busca, vai na aba últimas e vão estar disponíveis agora 5 perguntinhas para você deixar a sua opinião e ajudar a gente aqui a ver como é que a torcida está pensando em algumas questões. A primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, o Cruzeiro que vem de vitória por 2-1 no Brasileirão, alcançando o 5º lugar na tabela de classificação, se aproximando cada vez mais das primeiras colocações. A galera tá dando nota 7 pro primeiro tempo, 61%. Né, o segundo tempo, né, o Cruzeiro fez 2-0 na primeira etapa, sofreu gol no segundo tempo, e aí a galera diminuiu a avaliação no segundo tempo, 61%. Quem foi o melhor do Cruzeiro no jogo contra o Atlético Goianiense? Arrascaeta liderando com 46%, Rafinha na sequência com 34%, Rafael e Sobis com 10%. Você já separou o seu comprovante para a final, lembrando o pedido do Cruzeiro para que a galera imprima o comprovante de pagamento do sócio, né? Tem que tomar muito cuidado, o cambista vendendo sócio falso, sócio vencido. Então a direção, com esse cuidado, a gente está perguntando aqui se você já providenciou o seu comprovante, a maioria confirmando aqui que vai à final, né, que 22% dos que vão, dos que estão confirmando a presença aqui também, dizendo que já providenciaram também o seu comprovante. E você palpita a vitória do Cruzeiro, para a maioria sim, no tempo normal, 63%, 26% resistentes em dar palpite, dizendo que não porque zicam, né, com 26%. No programa de hoje, então, a gente vai começar falando de Cruzeiro Atlético Goianiense, né, daqui a pouquinho a gente vai falar de final de Copa do Brasil, não tem como muito fugir desse assunto, mas dá essa atenção ao brasileiro. O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 2-1, conseguiu abrir o placar com a Arrascaeta numa assistência, né, aliás, numa jogada muito interessante, ele disputa na área, o segundo gol, aí sim a assistência do Nonoca pro gol do Rafael Sobis, né, desencantando o Rafael Sobis, né, num momento importante da temporada, e o Atlético Goianiense descontou na segunda etapa. O Cruzeiro conseguiu, portanto, a vitória, chegou ao 5º lugar, se consolidando no G6. A gente está acompanhando agora o desfecho da rodada. O Vasco vai vencendo o Sport por 1-0, vai chegando à 8ª colocação do campeonato, né, já um pouquinho distante do Cruzeiro também. Então o Cruzeiro vai se consolidando no G6, o 7º colocado é o Flamengo. Então, em caso de derrota da Copa do Brasil, a extensão do 7º colocado até o Flamengo garante ao Cruzeiro. O Cruzeiro está na frente do Flamengo, aliás, nem se faz essa diferença, mas se o Flamengo passar, o Cruzeiro segue com a vaga. Então é só uma eventual perda de classificação para o Vasco, né, o 8º colocado, ou cair para o 8º lugar, que tiraria o Cruzeiro da Libertadores. O Cruzeiro é muito próximo, então, de se firmar no G6, e muita gente aí vendo a queda de desempenho do Corinthians e o crescimento do Cruzeiro, até fazendo conta de títulos, sobre o título do Brasileirão. Quero saber um pouco como é que tá vendo esse momento do Cruzeiro no Brasileiro na temporada. Faz a pergunta para você, então, Wander Araújo, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Cruzeiro crescendo na temporada, vitória importante com o time alternativo. Parece aí que o Cruzeiro deu uma engrenada boa no momento mais importante da temporada, né, Wander? Sensacional, João. Boa noite, caros ouvintes. Boa noite, caros amigos do Portal Guerreiros Gramados, Sidney, Paulo, Pablito, a todos que nos acompanham a semana toda, que acompanham o Portal Guerreiros Gramados aí.
João, o expressinho do Cruzeiro ontem foi muito bem. O Cruzeiro conseguiu fazer uma boa vitória fora de casa, apesar que a torcida do Cruzeiro está dando show em qualquer lugar do país onde o Cruzeiro vai. Tinha mais torcedor do Cruzeiro do que torcedor do Atlético Goianiense ontem. O Cruzeiro jogou como se estivesse jogando em casa, foi bem, abriu 2-0 no placar, deu brecha para o time do Atlético Goianiense crescer no segundo tempo, mas o Cruzeiro foi muito bem no jogo. Acho que o Cruzeiro tem potencial para poder brigar na prateleira de cima, como a gente vinha falando ao longo da temporada, né, João? Tive a oportunidade aqui de participar com você várias vezes esse ano da Rádio Guerreiro dos Gramados, e a todo momento a gente falou que o time do Cruzeiro tinha potencial para poder brigar não pelo título, mas brigar por Libertadores, brigar por vaga na Libertadores, e tá aí brigando, tá demonstrando que mesmo o time reserva do Cruzeiro tem potencial para poder definir os jogos, e jogando com a segurança que tá jogando, pode disputar o título com qualquer equipe do futebol brasileiro. O Cruzeiro está conciso, e essa segurança que o time tem hoje foi graças a ter mantido o técnico Mano Menezes. Muita gente criticou o Mano Menezes, criticou a postura de jogo do Mano, e ele, aos trancos e barrancos, como um bom mineiro, apesar de ser gaúcho, ele conseguiu alcançar o seu objetivo, que era chegar à final da Copa do Brasil, conseguiu ter um bom posicionamento no Campeonato Brasileiro, e vem fazendo um bom trabalho à frente do Cruzeiro. E se tivesse mandado o Mano embora? Qual que seria a perspectiva do time no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil? Eu acho que o imediatismo do torcedor de pedir o tempo todo cabeça de treinador como solução para os problemas só define o que acontece no futebol brasileiro. É reflexo do futebol brasileiro, os times que brigam na ponta da tabela e conquistam o título. O Cruzeiro, o Dr. Gilvan, já xinguei demais o Dr. Gilvan, muito, já chamei de calça cagada, bunda suja, já xinguei o Dr. Gilvan de tudo quanto é jeito, mas agora eu tenho que ter humildade de elogiar ele quando ele acerta. Ele bancou o Mano Menezes, segurou a onda, falou o Mano é o meu treinador, e o Mano tá aí na final da Copa do Brasil, bem no Campeonato Brasileiro. Eu acho que boa parte dessa trajetória no ano de 2017 é fruto dessa aposta do Gilvan no trabalho do Mano, que no final do ano passado eu e o João chegamos, não sei se o João vai lembrar aqui, mas tem um programa gravado falando isso, que eu cheguei a apostar, que falei que o Mano Menezes era um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, que alguma coisa ele conquistaria no ano de 2017. Você lembra disso, João? Lembro que a gente falava sobre a importância da manutenção do trabalho, né? Então acho que passa um pouco por isso. Uma das vantagens do Cruzeiro para essa decisão da Copa do Brasil, sem sombra de dúvida, é a extensão do trabalho do Mano Menezes, né? O Rueda ainda buscando encontrar um Flamengo ideal. A gente assiste as coletivas do Rueda, ele mostra uma dificuldade ainda em ponderar a questão das opções do elenco, né, do Flamengo, sobre os jogadores mais indicados, ainda fazendo alguns testes, né, e o Mano já tem o elenco na mão, né, uma das vantagens aí, sem dúvida, que a gente tem para essa disputa contra o Flamengo na quarta-feira. A gente está acompanhando aqui também decisão na Argentina, né, o Sada Cruzeiro está jogando nesse momento contra o Bolívar Vôlei pela Copa Ciudad de Bolívar, um torneio amistoso. O Sada Cruzeiro foi convidado para 2 competições amistosas na Argentina. A gente já participou, por exemplo, né, estreou com vitória sobre o Ciudad de Vôlei, depois venceu. Aliás, o primeiro jogo foi contra o Sesc do Rio de Janeiro, adversário novo também na Superliga, também convidado para a competição, e hoje está fazendo com o Bolívar aí a decisão do torneio. A gente vai dando os resultados aqui, os informes durante a partida, e estamos acompanhando também Vasco e Sport. O Vasco vai vencendo o Sport na Ilha do Retiro por 1-0, 14 minutos do segundo tempo. Qualquer novidade aqui na classificação do Brasileirão também, o Vasco tendo para a 8ª colocação, a gente vai avisando a nossa audiência, você que acompanha aqui no Guerreiros do Debate, tudo sobre o Cruzeiro e, claro, também tudo que importa ao Cruzeiro, né, dentro do futebol nacional. A gente está vendo, então, né, acho que o Wander destacando da questão da vitória sobre o Atlético Goianiense,
o alternativo do Cruzeiro apresentando um bom futebol, né? O Mano ganhou no último mês, né? O Cruzeiro vem de uma sequência boa de invencibilidade, são 9 jogos sem derrotas, 6 vitórias e 3 empates nesse período. Nos últimos 5 jogos no Brasileirão, 4 vitórias e 1 empate. Lembrando, né, o último jogo do Cruzeiro na Copa do Brasil foi um empate contra o Flamengo, né, mas teve vitória também contra o Grêmio nessa sequência aí, no jogo de volta. O Cruzeiro reagindo num momento importante da temporada e o Mano vai ganhando opções, né? Teve blogueiros de categoria de base da Globo Esporte nesse final de semana escrevendo sobre o Nonoca, né, que é uma opção interessante que o Mano ganhou nas últimas semanas. Teve ontem a reabilitação do Rafael Sobis com gol, o bom desempenho do Rafinha nos jogos recentes, o retorno de lesão e jogando 90 minutos o Arrascaeta, o Romero voltando e virando opção. O Cruzeiro chega muito inteiro, né, para essa decisão da Copa do Brasil e parte disso foi por esses bons resultados na sequência recente do Campeonato Brasileiro. Aquela sequência que no primeiro turno, né, o Cruzeiro chegou nela líder e tropeçou contra Chapecoense, Bahia e Atlético Goianiense, né? O Cruzeiro fez apenas 3 pontos nessa sequência no primeiro turno. No segundo turno representou 9 pontos e a gente vê o quanto que se impacta na moral do elenco, né, e na capacidade do Cruzeiro aí de poder apresentar um bom futebol também para essa quarta-feira. Então, Wander, passa a bola para você mais uma vez, né? Eu quero te ouvir então sobre esse momento, né? Ver o Sobis recuperando o futebol, ver o Rafinha em boa fase, o Nonoca se apresentando como uma opção interessante, o próprio desempenho do Arthur na zaga também, enfim. O Cruzeiro ganhou um elenco nesse momento do calendário, o que é muito importante, né? Muito time quando chega agora à fase, né, em que o calendário dá uma espaçada, a partir do final da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai ter aí algumas semanas de treinamento. Muitos times passam a poder usar o elenco com mais qualidade, né, e a gente percebe que o Cruzeiro ganhou muitas opções justamente nesse momento decisivo da temporada, né, Vânia? Exatamente, João. E importante destacar também que bons jogadores, como o Nonoca aí que você mesmo falou, vem da categoria de base. Então o Cruzeiro tem o Alisson, tem aí o Rafael, tem o Murilo, que está fazendo um excelente campeonato brasileiro, além de outros atletas como Elber, Cruzeiro revelando muitos atletas. E enquanto a maioria dos clubes do futebol brasileiro tem que buscar atletas fora, tem que buscar elenco fora, tem que trazer jogador para poder ficar no banco aí de R$1 milhão aí, o Cruzeiro tem a essência de formar jogadores, de revelar grandes atletas e de ter uma base sólida. E essa estrutura não passa só para ter o melhor CT de base do Brasil, não. Porque um dos poucos times no Brasil que tem um CT voltado só para a base, que é a Toca 1, que foi considerado na Copa de 70, se eu não me engano, 74, desculpa, 82, onde que a seleção brasileira de 82 fez a preparação para a Copa no CT do Cruzeiro, foi considerado na época o melhor CT do Brasil. Hoje a base do Cruzeiro é formada lá. A nossa essência, a nossa tradição é de construir grandes elencos com as nossas próprias estruturas, com as nossas próprias pernas, e isso é simplesmente fantástico, João. Eu acho que o papel que o Cruzeiro desempenhou ontem, mesclando peças com contratações como o Rafinha, que fez uma boa partida, o Rafael Sobis. Muita gente critica e eu defendi o Rafael Sobis o ano inteiro. E vou continuar defendendo. A disciplina tática do Rafael Sobis e o comprometimento do Rafael com o elenco é extraordinária. O Rafael Sobis é um cara de grupo, é um cara de elenco. Ele faz muito bem ao elenco do Cruzeiro, assim como foi o Tinga em 2013, assim como foi o Alex em 2003. É um cara de grupo, é um cara essencial para o Cruzeiro hoje. Eu gostaria de agradecer aqui, mais uma vez, vou puxar saco do Mano aqui hoje, agradecer o Mano mais uma vez por ter bancado essa situação de Sobis, muita gente criticando o Sobis, e ele foi lá, bancou, peitou o Sobis. Outro destaque que eu vou dar aqui, João, não jogou ontem, mas é o Thiago Neves.
Thiago Neves, ele veio como dúvida, estreou, não teve bons jogos no Campeonato Mineiro até para poder recuperar a forma física, e hoje é essencial também o elenco. Eu acho que nós vamos ter coisa boa acerca do Thiago Neves aí, João. É um dos grandes nomes, né? Uma grande expectativa para a decisão, sem sombra de dúvida, aí é o que o Thiago Neves vai poder mostrar em campo, né? Um dos grandes personagens dessa decisão. E por falar na decisão da Copa do Brasil, então, né, a gente está vendo que o Arthur Vilas, já adiantando aqui a participação dos ouvintes também, perguntando se a gente não acha que o Mano deveria entrar com o Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta no lugar do Alisson e o Raniel. Eu acho que o palpite do Arthur pode estar errado aí na formação do quarteto, porque o Rafinha pode acabar sendo titular desse jogo. Eu acho que a situação física do Alisson, né, de ir pro sacrifício, né, pode não ser a opção do Mano. Na coletiva do Mano ontem, ele disse que o Arrascaeta foi testado para eventualmente ser titular, né, e o Arrascaeta jogaria menos para poder não se desgastar, mas acabou jogando 90 minutos por circunstância de jogo, né. O Raniel não é peça certa nessa formação, mas a gente tem uma disputa aí, né, entre Alisson, Arrascaeta e Rafinha. Do ponto de vista físico, o Rafinha é o mais inteiro. É claro que a gente fica avaliando as possibilidades técnicas, né? Mas eu acho que essa dúvida aí o Mano leva pro vestiário, não é não, Mano? João, é uma dúvida boa para levar pro vestiário, né, João? Qualquer treinador no mundo em sã consciência gostaria de levar essa dúvida pro vestiário. Você ter Raniel, você ter Rafinha, você ter um elenco com Arrascaeta, um elenco de qualidade como o do Cruzeiro, e jogadores de alto nível brigando por posição, é essencial. E eu acho que a dor de cabeça do Mano, qualquer treinador do Brasil gostaria de ter. Você está em final da segunda maior competição do seu estado, do seu país, Estado Democrático de Direito, né? Você tem a segunda maior competição, está na final. Nós vamos ter casa cheia no Mineirão lotado, expectativa de maior público da história do Mineirão pós-reforma, né? Eu acho que para qualquer treinador é sonho chegar numa final e ter essa dor de cabeça, uma boa dor de cabeça, João. Mais que uma boa dor de cabeça, né? É também sinal de que o elenco ganhou essas opções, né? O Alisson foi muito bem, estava muito bem antes da lesão. O Arrascaeta voltou muito bem. O Rafinha aproveitou esse espaço que ele teve no elenco para ganhar moral com o Mano, né? A opinião do Thiago Furtado aqui também é de que o Rafinha vai ser titular, né? Aliás, mas ele acha que vai ser Alisson e Thiago Neves. Ele acha que o Raniel vai acabar ficando no banco. Ou é a opinião dele, ou seria a escalação dele, não sei. O Thiago pode até explicar pra gente aí. Mas o que eu acho que é interessante é perceber, por exemplo, que é uma situação muito diferente. Muita gente tem lembrado essa semana, né, do retrospecto recente do Cruzeiro em mata-matas, né? E o Cruzeiro tem um retrospecto recente em mata-matas interessante, né? Porque tá faltando título, é verdade, o Cruzeiro não é campeão de mata-mata, né, desde 2003, mas tem essa sequência aí recente, por exemplo, de eliminações para futuros campeões, né? E muitas vezes avançando até semifinal, até quartas de final. E aí, muitas vezes, na hora de lembrar do desempenho do Cruzeiro em mata-mata, o torcedor lembra da eliminação. Não pode esquecer do jogo contra o River. Não pode esquecer do jogo contra o Estudiantes, vai lá em 2009, né? Não pode esquecer do São Lourenço. Não pode esquecer do Grêmio na Copa do Brasil do ano passado, né? E esse mesmo torcedor está se esquecendo do Grêmio e do São Paulo em 2009, está esquecendo, né, das oitavas de final da Libertadores de 2015, da Libertadores de 2014. Esse mesmo torcedor tá esquecendo do Grêmio, do Palmeiras e do São Paulo nesse ano, né? Então, o histórico do Cruzeiro aproveitar o mata-mata nos últimos tempos também é um histórico interessante, né? E a vantagem? O Cruzeiro não sabe jogar com vantagem, é só lembrar do jogo contra o River, né? O Cruzeiro decidiu alguns dos confrontos da Copa do Brasil esse ano, como contra o São Paulo, em vantagem, né? E melhor ainda, soube reverter desvantagens, né? Eu acho que todo esse histórico recente é importante para a gente poder manter a concentração para o jogo e etc. Mas tem muita história positiva para a gente lembrar e que dispensa a gente de ficar lembrando nesse momento de concentração das histórias negativas, né, Wander?
É isso aí, João. Nós temos. A história é feita de vitórias. Nós lembramos das vitórias. Nós temos a metodologia de falar, fui campeão em 96, em cima do Palmeiras no Palestra Itália, mas muita gente esquece que o Cruzeiro perdeu a Copa Mercosul e a Copa do Brasil para o Palmeiras em 97. Então, o futebol, os momentos marcantes, eles são lembrados. Mas muitas vezes nós esquecemos os momentos de dor, de sofrimento. O Cruzeiro está maduro. E esse título ele é maduro para o time do Cruzeiro. É um elenco tarimbado, é um elenco forte, que vai entrar com personalidade no jogo de quarta-feira. É um elenco que tem postura para poder chegar em qualquer decisão e assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade, que eu digo, no sentido de jogar com raça, de jogar em prol da vitória. Cruzeiro, em momento algum, esse ano, o Cruzeiro abdicou de jogar em prol da vitória. O Mano Menezes, ele armou o time do Cruzeiro sempre muito fechado e muitas vezes mereceu a vitória frente ao Corinthians lá em São Paulo, que teve se não me engano, teve um gol do Cruzeiro que foi mal anulado, não sei se é isso mesmo, mas teve um erro contra o Corinthians lá em São Paulo. Uma das poucas equipes que tomou poucos gols no campeonato no ano. O Cruzeiro só perdeu, se não me engano, esse ano 12 partidas esse ano ao longo da temporada. É um número muito, muito baixo. E o time que perdeu menos partidas que o Cruzeiro é só o Corinthians, que é o líder da temporada 2017. Você me corrige, João? Eu falei besteira? Não falou não. E é interessante, o time de 2003 perdeu 8 vezes no ano, né? Que é um time aí histórico, num ano com um calendário muito extenso, né? O Brasileirão teve 24 times daquela vez. Até acho que o Cruzeiro, né, com sorte aí, perde mais umas 3 até o fim do ano no Brasileiro, né? E fecha o ano aí com 15 derrotas. Mas é um número muito expressivo, né? A gente tem destacado muito isso nos nossos programas, né? A gente vê o Cruzeiro às vezes empatando demais e é um time que às vezes tem dificuldade de ganhar, mas é muito difícil de bater o Cruzeiro, né? Essa segurança que o Cruzeiro tem passado no Mineirão, né? Não perde no Mineirão desde a derrota para a Chapecoense, num momento muito diferente da temporada. O Cruzeiro tinha muitas lesões naquele período. O Cruzeiro não estava ainda, ou melhor, estava entrando no ritmo de jogos mais decisivos na temporada. Era quase só o Campeonato Mineiro até então, até a derrota para o Nacional do Paraguai e depois para a Chapecoense no Brasileiro. Então é um time que nos últimos 2 meses, 3 meses, se credenciou demais para essa decisão. Eu acho que parte da confiança da torcida, né, em relação à decisão passa por isso, né? O Cruzeiro está vivendo aí um momento, né, acho que desde o bicampeonato de 2014 é o melhor momento do time do Cruzeiro, né, sem sombra de dúvida. A gente espera que isso se confirme na quarta-feira, não é não, Pablito? Boa noite. Agora sim, boa noite, né? Meu amigo João Castro, Wander Araújo, Sidney, todos os ouvintes aí da Rádio GDG. É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. E você falou muito bem, né? Você havia me perguntado aí primeiro sobre o Cruzeiro no Brasileirão. Nós somos o segundo melhor time no retorno, né, com 13 pontos. E bem lembrando que usando em alguns jogos times alternativos e mostrando que o time do Cruzeiro hoje tem um elenco. E quando se tem um elenco, tem um banco que entra e dá conta do recado. Então o time do Cruzeiro para essa final, eu dito para alguns torcedores, né, falo nos grupos, falo no meu perfil, é a cara da Copa, né? Se você vê, tirando o time de 2003, que era mágico, mas 2000, 93, 96, e esse de 2017 é um time que é a cara da Copa do Brasil, né? Então, eu acho que o torcedor do Cruzeiro, ele já vai para quarta-feira com esse sentimento que é um ano que podemos terminar com glórias, mostrando que a nossa história continua sendo o time copeiro que ele é e o gigante que o Cruzeiro sempre foi, né? Então, com o coração já, a ansiedade a 1000, espero que, e tenho certeza que todos vocês estão também, né? E que
possamos fazer um grande jogo. E amanhã eu já vou pro Mineirão, pro evento 24 horas de Mineirão, né, meus amigos? A gente espera que essa festa, Pablito, dure umas 48 pelo menos, né? Que a gente possa também, na quarta-feira, estender essa festa até a quinta. A minha programação é um pouquinho diferente. Eu saio do Rio na quarta de manhã e na quinta de manhã tô voltando, né? Então, a expectativa é de ir pro aeroporto, né? Direto do Mineirão pra festa, da festa emendar no aeroporto para poder ir trabalhar na quinta-feira, né? Felizão com o título da Copa do Brasil, né? O pentacampeonato, essa competição que ama tanto o Cruzeiro, e o Cruzeiro ama tanto a Copa do Brasil, que não tem como a gente não estar empolgado e na esperança desse título. E aí, Wander, qual que é a programação para quarta-feira também, para que essa festa possa ser a maior possível, né? Caso o Cruzeiro confirme aí, né, o pentacampeonato da Copa do Brasil. Então, João, eu tô querendo dar uma passada lá no Mineirão amanhã, né, Pablito? Comer o churrasco lá com a galera lá, resenhar um pouquinho. E na quarta-feira, a partir de 11 horas da manhã, eu já vou estar no Mineirão. Vou trabalhar no jogo lá. E até 4 horas da tarde eu tô resenhando com a galera lá no entorno do Mineirão. Vou mandar um abraço aqui pra galera do CT3, Cruzeiro Total, que sempre faz churrasco lá na pracinha do Córrego, lá no da próxima Mineirão. Mandar um abraço aqui pro Charlin, lá do bar lá na Avenida do Córrego lá embaixo, lá, que sempre dá uma moral pra galera, sempre o Gão tá tocando lá também, a galera que curte um rock, a galera tá toda lá assistindo aos jogos do Cruzeiro lá embaixo, e vou subir pro Mineirão. Eu tenho que estar no Mineirão às 4 horas, João, pra poder trabalhar, fazer a cobertura lá pelo Portal Guerreiro dos Gramados. Então vou cobrir toda a chegada do Cruzeiro no Mineirão. Vou estar fazendo ao vivo lá direto pro Portal Guerreiro dos Gramados no Facebook e no Twitter. Então, galera, vocês que estão ouvindo a programação, quiserem interagir com a gente amanhã, a partir de 4 horas da tarde, da manhã não, desculpa, na quarta-feira, a partir de 4 horas da tarde, eu já vou estar dentro do Mineirão, beleza, galera? Vanessa, e não concentração antes, só tem que maneirar um pouquinho, né, na cervejinha para poder ter em condição legal de fazer a apresentação pra galera. Agora, Pablito, falando ainda desse jogo, Paulo Santos tá aqui deixando seu boa noite pra gente também. Boa noite, Paulo. E falando um pouco dessa decisão de quarta-feira, eu queria que você destacasse 2 coisas pra mim, né? A gente tá sendo, e acho que a narrativa tem que ser essa, otimista pra decisão, o momento do Cruzeiro é muito bom, mas eu queria que você falasse 2 coisas sobre o jogo de quarta-feira. Aquilo que mais te anima, né, aquilo que mais te dá confiança de que o título não escapa do Cruzeiro, mas também tem algo que te preocupa para essa decisão, seja um jogador do Flamengo, seja o desempenho de alguém no Cruzeiro recentemente. O que te dá muita confiança para a decisão, Pablito, e o que te preocupa para essa quarta-feira? O que me dá muita confiança, primeiramente, e eu falo isso assegurada com 100% de confiança, que é a torcida, né? E espero que aquela torcida que esteve no Maracanã, ela possa estar presente quarta-feira mesmo, com o mesmo espírito, com o mesmo sentimento, né, a fazer um grande jogo, e a festa que o Cruzeiro já preparou aí para o torcedor quarta-feira vai ser histórica, vai ser emblemática, que o torcedor ele vai embora para casa e falar que puta festa, desculpa o palavrão, mas é o que me motiva essa torcida, espero que ela cante muito. E temos jogadores, né, que gostam de decisões, né, o Thiago Neves, por exemplo, é um jogador calejado para isso, e o Cruzeiro, tudo que envolveu essa Copa do Brasil, quando o Diogo Barbosa fez aquele gol contra o Palmeiras, eu falei, esse time é a cara da Copa, esse aí vai aos trancos e barrancos e vai conquistar esse título aí, porque ele merece. Então, o clima, o elenco, eu estive presente no Media Day, o próprio Romero falou, poxa, é um elenco que eu tô participando, que todo mundo é fechado junto, todo mundo é amigo, e o Thiago Neves, ele chegou e acabou de unir todo mundo, e o Sobis, ele é o que alegra o grupo. Então, eu vendo isso do Romero, eu vi que o grupo tá focado, e ele até
né? Teve uma fala que foi um pouco distorcida pela imprensa, ele falando, poxa, eu tinha dentista na quinta-feira e eu pedi para desmarcar, porque ele também tem a possibilidade de ser campeão, né? Acho que ele falou por isso, e os jogadores estão focados e eles querem isso, eles precisam desse título, né? E a torcida precisa, é o que me dá certeza. E o jogador que me preocupa são dois, que é o Guerreiro e o Diego, né, que acho que o Cruzeiro precisa marcar muito bem. Mas, diante da nossa torcida, né, a gente já arrancando um empate lá, empurrando os jogadores focados, tudo dando certo, vamos dizer assim. Eu acho que o Cruzeiro, eu vou cravar aqui um 2-0, sai com 2-0 do Mineirão aí, e vamos voltar aí a conquistar um título nacional aí, para gigantar mais o Cruzeiro, né, meu amigo? Sem sombra de dúvida, é essa a expectativa, né? O Paulo Santos está falando que a torcida, corroborando o Pablito aqui, que falando que a confiança dele passa pelo desempenho da torcida, ele está pedindo, né, e falando que a torcida vai fazer, aliás, que a torcida entre com o mesmo espírito do jogo contra o Grêmio na Toca 3, cantaram o tempo inteiro e que a gente vai cantar de novo, novamente, o tempo inteiro no Mineirão nessa quarta-feira. Wander, a mesma pergunta para você, né? Por onde passa então a sua confiança e por onde passa a sua preocupação para essa quarta-feira? A torcida do Cruzeirense tem uma música que fala, o Pablito conhece muito bem aí, que é a história não mente e jamais vai mudar. Um time que, ao longo da história, tem 4 Copas do Brasil, tem história de chegar em várias finais e definir com maestria, tantas vezes que foi desacreditado, e o Cruzeiro esse ano foi muito desacreditado. O Cruzeiro, por grande parte da imprensa aí, falou que o Cruzeiro brigaria novamente para não cair, que o Cruzeiro não tinha estrutura para poder chegar. O Cruzeiro está aí, calando a boca de todo mundo, e com o apoio dessa nação imensa, que eu tenho certeza que vai ser o 12º jogador em campo amanhã. O Cruzeiro vai sair na quarta-feira. O Cruzeiro vai sair na quarta-feira com uma vitória, vai conquistar o título dentro dos 90 minutos. Não vou falar o placar aqui, porque todas as vezes que eu falo o placar eu erro, é sempre um gol a mais, um gol a menos. Então não vou falar o placar, mas o Cruzeiro sai com a vitória e vamos fazer uma festa linda, 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 linda na nossa casa, o maior templo do mundo moderno, da atual gestão do mundo do futebol brasileiro. O Maracanã, ele não tem a história que o Cruzeiro tem de 2013 para cá. Em 2013 o Cruzeiro levou o Campeonato Brasileiro, 2014 também, final de Copa do Brasil de 2014, o 7-1. Então o maior palco do futebol nacional dos últimos anos, só para poder rechaçar um babaca do Bob Faria, que falou que o Mineirão ia ficar praticamente jogado às traças, que ia dar para poder plantar uma horta no gramado do Mineirão, para rechaçar esse babaca que não sabe o que fala, que o maior palco do futebol nacional, para quem só sabe menosprezar o trabalho dos outros, é o Mineirão. Então o Cruzeiro vai fazer uma festa grandiosa, o Mineirão vai mostrar a força que tem essa torcida em prol do time, o João. A gente está na expectativa para isso, né? O Sport acaba de empatar a partida na Ilha do Retiro, 1-1, então, portanto, aos 39 minutos do segundo tempo. Daqui a pouquinho, estou atualizando a classificação aqui, eu repasso o que está mudando na tabela aí, né? O Sport subindo um pouquinho e o Vasco perdendo a ascensão que vinha tendo com a vitória. E lá na Argentina, em Bolívar, Sada Cruzeiro 1, Personal Bolívar 0, aproximando do título da Ciudad de Bolívar, do torneio da Ciudad de Bolívar, né, competição amistosa que o Sada Cruzeiro foi convidado lá para fazer a disputa, né, na pré-temporada do voleibol argentino, também na pré-temporada do voleibol brasileiro, né, tem os campeonatos estaduais que fazem meio que parte das pré-temporadas no calendário do vôlei aqui também. O Sada Cruzeiro já liderando, né, passou para a fase final do Campeonato Mineiro na liderança e com 100% de aproveitamento na competição. Agora, Pablito, então não tem muito jeito, né, de fazer diferente disso, né? O Cruzeiro se aproxima desse momento, a gente olha e sabe que são 3 jogos que vêm por à frente extremamente difíceis, né? O Cruzeiro tem o Flamengo nesse momento no Mineirão, tem depois o Corinthians no Mineirão,
vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, né? É interessante porque é uma sequência, né? Se o Cruzeiro repete 3 jogos com vitória, né? O Cruzeiro vai ficar no pior cenário, ele dependendo só das suas forças, né? Se a gente na próxima quarta-feira tiver vencido 3 jogos seguidos, claro, é muito difícil esse objetivo, vai estar no mínimo a 11 pontos do Corinthians, né? Vai ter aproximado no mínimo dos 4 primeiros colocados, porque vai ter ganho do Grêmio, por exemplo, e Santos e Palmeiras fazem um confronto direto já na próxima rodada também. Então o Cruzeiro pode eventualmente estar no 4º, no 3º, ou até no 2º lugar, se ele conseguir fazer isso, né? E é um momento, portanto, muito importante da temporada, né? A gente falava algumas semanas atrás que vinha um momento muito importante da temporada. Mas para esse momento ser tão importante e especial, o Cruzeiro precisava ir bem já ali. E a torcida abraçou o time na semifinal contra o Grêmio, nesses jogos que consolidaram o Cruzeiro no G6, né? O Cruzeiro está abrindo agora, né, 6 pontos sobre o primeiro time fora da zona da Libertadores. Estou considerando o Flamengo, né, na condição aí de, se for campeão, ele não faz diferença pra gente se classificar para Libertadores. O Atlético Paranaense agora tem 34 pontos, né? E aí muita gente que duvidou dessa equipe, que até falou em rebaixamento, agora vai abraçar também. Mas não importa, o importante é estar todo mundo junto para essa decisão, né, Pablo? Exatamente, falou muito bem, meu amigo. Todo mundo junto aí para essa decisão. E o Cruzeiro cresceu no momento certo, né? E lembrando, cara, temos 3 jogadores no DMs que são importantíssimos, que é o Manuel, o Dedé, né, e o Ariel Cabral. Então, quando os jogadores vão saindo de lesão, o time vai encorpando aí, ele tem uma outra gama, né? Porque, e graças a Deus aí, estamos com o elenco agora enxertado e a torcida abraçando. O momento é esse, nós temos que aproveitar esse momento. A torcida tem que pegar esse momento bom do Cruzeiro e abraçar cada vez mais, né, estar com o time. Se Deus quiser, a gente possa ser campeão na quarta-feira e domingo botar mais 40 mil no Mineirão e fazer o Campeonato Brasileiro um outro campeonato que a gente tem grandes pretensões, porque o Cruzeiro, ele não pode ter certeza, se ele ganhar a Copa do Brasil, ele não vai abandonar o Campeonato Brasileiro, ele vai tentar terminar aonde ele deixaram ele terminar. E se o Corinthians ficar vacilando, estão deixando a gente sonhar, né, meu amigo? E o Cruzeiro, esse ano, ele mostrou que, como você citou os números aí, ele deu uma oscilada, pediu o Mano, e o Mano foi a medida certa, né, de ter bancado ele mesmo. A gente está vendo o próprio rival aí que tem um elenco com salários bem altos e já troca treinador atrás de treinador. Então, às vezes, no futebol brasileiro, a gente tem que pensar um pouco com a razão, esquecer um pouco da emoção e bancar um pouco, né? Então, decisão acertada aí da diretoria, manter o Mano. Também estou com o Wander nessa e espero que o Mano aí possa conquistar a sua segunda Copa do Brasil aí e entrar de vez aí como tops treinadores aí que ganham o título, né, meus amigos? Sem dúvida, Pablito. E aí, 44 minutos do segundo tempo, Sport 1, Vasco 1. O Vasco vai caindo para a 9ª colocação, 32 pontos. O Sport na 14ª colocação, com 30 pontos, né, se o placar permanecer assim até o final da partida. A gente vai passar agora um pouco pelos informes da semana do Cruzeiro, né? Tem muita coisa bacana, programação do Cruzeiro, por exemplo, para decisão, distribuição de escudos, show pirotécnico, etc. Tá muito bacana. Vai ter transmissão do jogo no Instagram do Mônaco, né, lá na França, né, o parceiro das mídias digitais do Cruzeiro. Muito legal tudo que está sendo planejado para essa final. Mas a gente vai falar agora um pouquinho sobre o especializado, sobre as categorias de base do Cruzeiro. E vamos começar então ouvindo o Felipe Braga, nosso parceiro, né, Felipe Fraga, desculpa, nosso parceiro do futebol americano, falando sobre a grande vitória do Sada Cruzeiro sobre o Patriotas nesse final de semana, né, que garantiu ao Sada Cruzeiro a primeira colocação no Grupo Oeste da Conferência Sudeste, né, conseguindo assim já a sua vaga na semifinal da conferência em busca da disputa do Brasil Ball no dia 9 de dezembro. Vamos ouvir o Felipe então.
Guerreiros em Debate. Salve, salve, guerreiros dos gramados. Aqui quem fala mais uma vez é Felipe Fraga, trazendo as notícias e novidades do futebol americano celeste. Já começo pedindo desculpas, né, porque eu havia prometido para vocês que nós teríamos um jogo equilibrado aí no Sesc Venda Nova no último final de semana, o que não aconteceu. Então, para não ficar de mentiroso, já vou pedir desculpas, porque o Cruzeiro simplesmente atropelou o Vasco Patriotas no que era um duelo de invictos. Havia grande expectativa de um jogo apertado entre os dois times, valendo a liderança aí do grupo dentro da Conferência Sudeste. O Cruzeiro enfiou sonoros 48-0 na equipe do Patriotas. Foi aqui o Vasco, e hoje não joga com a marca da equipe Cruz Maltina, somente como Patriotas, mas é uma equipe extremamente forte dentro do cenário do FA Nacional. E o Cruzeiro, sem dó nem piedade, fazendo valer o mando de campo, fez 48-0, garantindo o primeiro lugar, uma vantagem de jogar as duas primeiras partidas dos playoffs jogando em casa. Então vamos lá, o duelo aí de teoricamente invictos, duelo de até então invictos, foi com vitória de 48-0. Destaque para o Álvaro Fadini, que começou lançando para o Clinton Greenaway fazer o primeiro touchdown. Também teve Sagat, o Mega fez mais de um touchdown, inclusive. O Clinton conseguiu outro touchdown. Então, assim, foram ao todo 7 touchdowns, incluindo um de corrida do Álvaro. O Shaw converteu 6 dos 7, tornando esse placar aí em 48-0. Um jogo magnífico do time do Cruzeiro, que alcança essa primeira posição. E agora, pensamento todo nos playoffs. Aquele abraço, pessoal, e em busca desse título nacional de futebol americano. Guerreiros em Debate. Isso aí, Felipe, obrigado mais uma vez. E a gente vai aproveitar esse esteiro, então, desse anúncio do Sada Cruzeiro 42, Patriota 0, essa grande conquista, né, do Sada Cruzeiro no futebol americano, para passar pelos outros resultados. O Cruzeiro, infelizmente, no Campeonato Brasileiro Sub-20 foi derrotado pelo São Paulo por 2-0, acabou ficando com o segundo lugar na chave A do Campeonato Brasileiro Sub-20, na segunda fase, e se classificou na segunda colocação. Então enfrenta o Atlético Paranaense já nesse final de semana, aliás, já nessa semana, na quinta-feira, dia 28, às 21 horas, tem Cruzeiro e Atlético Paranaense, semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, transmissão de TV, a torcida vai comparecer também na Arena do Jacaré. Muito bacana essa semifinal aí da equipe júnior. Já o time reserva do time júnior, que está disputando o Campeonato Mineiro, acabou derrotado pelo Atlético Mineiro por 3-0 nesse final de semana. Teve início do Campeonato Mineiro Sub-14, uma novidade nessa temporada, e o Cruzeiro estreou com vitória sobre o América 1-0, enfrenta o Atlético Mineiro nesse final de semana na Toca da Raposa 1, no dia 1º às 9 horas da manhã. O Sub-15 venceu o América no CT de Santa Luzia por 1-0, manteve a boa campanha e enfrenta o Zipa na Toca no dia 30 às 9 horas da manhã. O Sub-17 empatou com o América, um pouquinho mais de dificuldade o Sub-17 na campanha, mas está também na briga pelo título e empatou com o América em 0-0 no campo de Santa Luzia e enfrenta o Social de São João del Rei no dia 30, agora também na Toca 1, às 11 horas da manhã. No vôlei, o Sada Cruzeiro está vencendo agora o Dream Bolívar por 1-0. O Personal Bolívar, que é o nome que eles estão atuando nessa temporada, venceu o Sesc Rio de Janeiro Vôlei por 3-0 e o Ciudad Vôlei por 3-1 na Copa Cidade Bolívar de Vôlei. Está disputando a competição na Argentina, buscando mais um título para a galeria de troféus do Sada Cruzeiro. E no atletismo, vitória de Vamário Oliveira na sexta edição da Night Run, corrida superação de São João da Boa Vista, São Paulo, 10 km. Vitória de Edmilson dos Reis Santana na Bimbo Global Energy Race 2017, vitória internacional, prova de Pequim, na China, 10 km. Vitória de José Márcio Leão da Silva na etapa no circuito Sesc de Crato, no Ceará, 10 km. Vitória de Reginaldo José da Silva na corrida rústica da Igreja Shekinah
Vida e Fogo de Barbacena, né, em 7 quilômetros, Barbacena, Minas Gerais, claro. Segundo lugar com Wellington Bezerra da Silva na 34ª Corrida da Integração de Campinas, São Paulo, 10 quilômetros. Na mesma prova, terceiro lugar com Gilmar Silvestre Lopes. Segundo lugar com Sérgio Celestino da Silva na 10ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. Marcos Antônio Pereira foi o quarto colocado na mesma prova. Segundo lugar com Daniel Henrique Alves Sabino na primeira corrida dos costureiros de Cupira, em Pernambuco, prova de 12,6 quilômetros. Segundo lugar com Valdir Sérgio Oliveira na terceira corrida da Cicobi de Aparecida de Goiânia, Goiás, 10 quilômetros. Segundo lugar com Jair José da Silva no circuito de corrida Pague Menos de Recife, Pernambuco, 10 quilômetros. O Sada Cruzeiro Vôlei segue na Argentina para a disputa da Copa Ciudad de Morón também. Nessa competição, o Sada Cruzeiro vai enfrentar o Ciudad Vôlei e o Personal Bolívar mais uma vez, buscando mais uma taça. São os informes do especializado aí. Cruzeiro fazendo bonito em tudo que é campo e vai fazer bonito também nessa final quarta-feira. É a nossa expectativa e eu aproveito para passar a palavra para o Pablito. Já disse que é 2-0 o seu palpite, Pablito, mas reforça, a gente vai ouvir o Fábio Diogo Barbosa daqui a pouquinho falando também sobre a preparação para essa decisão, mas eu quero te ouvir também um pouco dizendo aí o seu recado final, o seu abraço para a nossa audiência e reforçando a sua expectativa e convite, claro, para a torcida fazer uma festa na quarta-feira no Mineirão. Boa noite, Pablito. Boa noite ao Cássio, boa noite, Banda Araújo, boa noite, Sidney, boa noite, Paulo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com o Guerreiro dos Gramados, todos os ouvintes aí. Quero deixar aí, muita gente pedindo um abraço, mas eu vou resumir, quero deixar um abraço aí pra galera do Twitter, pra galera aí do Media Day, quero deixar um abraço aí pros meus amigos da TFC, galera da velha guarda aí, é um grupo sensacional, né, e todos os cruzeirenses aí que me chamam de pai, que me tratam com carinho aí, espero sempre estar respondendo esse carinho aí com reciprocidade, né, e a expectativa é enorme, já postei isso agora no Twitter, né, que a ansiedade já está a 1000, não tem jeito, já tomou conta, a gente só pensa no jogo 24 horas por dia, esperamos que o Cruzeiro possa entrar em campo totalmente focado e trazer esse título para essa torcida que merece demais por tudo que ela representou no ano de 2017, né, e vem fazendo, e vamos aí em frente. Convido a turma aí também para quem quiser participar do 24 horas no Mineirão, é aberto, chega lá com a sua cerveja, com o seu pedacinho de carne, ali às 21h45 lá, e venha conosco aí, já começar a resenhar aí, entrar nesse bando de maluco aí que vai ficar aí um dia aí esperando o jogo do Cruzeiro, né? Então, passa a palavra e vamos em frente, que o Cruzeiro é gigante. Só um detalhe que eu queria falar da fala do Vander sobre o Bob Faria, ele tem essa rusga, meus amigos, porque o Cruzeiro se tornou gigante após o Mineirão. Quem conhece essa história sabe que o Cruzeiro agigantou através do Mineirão e o Mineirão se agigantou através do Cruzeiro, né? É um casamento que deu certo, né? A gente quer continuar sempre levantando taça ali, e ali o torcedor fez do Mineirão sua casa. Então, uma boa noite, fiquem com Deus, meus amigos. Isso aí, Pablito, boa noite mais uma vez, muito obrigado mais uma vez também pela participação. O Mágico de Oz está dizendo aqui que é sensacional a Rádio GDG de hoje com o Pablito, dizendo que você é muito bom, Pablito. E está dizendo que concorda com o Vander sobre o Bob Faria também. Está dizendo que a torcida abraçou o Cruzeiro desde sempre, que eu estou mandando bem demais em dizer que a gente vai fazer uma festa linda no Mineirão, que o que vai fazer diferença em campo é o Cruzeiro é um time de tradição. O Paulo Santos está dizendo que esse ano se repita o mesmo que aconteceu em Porto Alegre no ano passado. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil e o Atlético Mineiro rebaixado, né? No ano passado, não, tem um tempinho isso. Eles disseram vamos zero e ficaria show para cada torcedor um escudo no jogo da final. Vamos ao resultado das enquetes. Que nota você dá a votação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense? Nota 7, né, 62%. Que nota você dá para o segundo tempo contra o Atlético Goianiense? Nota 4, 62%. Quem foi o melhor jogador do Cruzeiro contra o Atlético Goianiense? Arrascaeta levando com 48%. Separou o comprovante para a final. Dos que irão ao jogo, 26%. A maioria dizendo que sim, que já separou. Você palpita a vitória do Cruzeiro? Sim, no tempo normal, 71%. E aí, Vander, vou exigir seu palpite. Sai de cima do muro, quero te ouvir dizer sobre o seu placar. Você disse que você sempre erra por um gol a mais, um gol a menos.
Bota 2 gols de diferença que você garante o título pra gente, então. Boa noite, meu cara. É sempre um prazer poder estar te ouvindo também, poder debater com você. Daqui a pouquinho, na sequência, a gente escuta também o Fábio e o Diogo Barbosa falando dessa decisão. Boa noite, Wander. Muito obrigado pela participação. Salve, salve, João. Salve, salve, Pablito. Então, já que é despedida aqui, eu vou contar um pouco da história da construção do Mineirão, já que o Pablito tocou no assunto aí. O Mineirão, ele foi construído, foi inaugurado em 65, e o Carlos Furletti, que era diretor de futebol do Cruzeiro à época, ele começou a montar o time em 64, em toda a região metropolitana, correndo atrás de jogadores, procurando jovens revelações, e assim ele trouxe Tostão, Dirceu, Hilton, Chaves, dentre outros, e formou aquele histórico time que foi campeão brasileiro de 66. Só que o Cruzeiro ele tinha o hábito de jogar no Campo do 7, que hoje é o estádio do Independência, na região do Horto. E o Cruzeiro era a terceira força de Minas até a década de 60. E a partir daquela década, aquele time de 66 formado pelo Furletti, o Cruzeiro se tornou o maior de Minas. E a história do Cruzeiro, ela, como o Pablito falou muito bem, ela caminha junto ao Mineirão. Todas as nossas grandes conquistas, as nossas grandes partidas históricas foram no Mineirão. O Cruzeiro jogou com o Bayern, com o River, com o Boca, com todos os grandes times da América do Sul, e se sagrou vitorioso graças a essa casa maravilhosa. E o Mineirão é nossa casa, o Mineirão é nosso lar. E na quarta-feira, essa nação vai fazer do Mineirão um verdadeiro caldeirão. Nós vamos lotar, e são exatamente 22 horas e 2 minutos. Na quarta-feira, torcedor, nós vamos gritar a plenos pulmões, vamos gritar até ficar roucos, vamos empurrar esse time do início ao final. Nós somos Cruzeiro, nós vamos vencer, e o placar quarta-feira é 4-1 em cima do Flamengo. Vamos ganhar, vamos destruir o Flamengo, vamos mostrar para o Brasil inteiro a força de uma nação. O Cruzeiro anunciou essa semana hoje, que vai fazer uma festa esplendorosa. Vai ter fogos de artifício, bandeirão, 11 mil escudos, 10 mil estrelas, 15 mil balões. Então, torcedor, prepare-se. É dia de festa, mas também é dia de guerra. Nós vamos para campo para guerrear, para apoiar o Cruzeiro do início ao final. Torcida, abraço a todos, um abraço, João, um abraço, Pablito. Fiquem com Deus e até a festa de quarta-feira. Detalhe, amanhã eu vou lá no Mineirão fazer um ao vivo lá com a galera lá no estádio, lá, dar boas energias para essa nação guerreira que vai fazer 24 horas Mineirão no jogo. Show, Pablito, show, nação. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, Wander, um abraço. E o Marrentinho aqui, o filho do Pablito, quer dar um recado pra galera aí também. Vou deixar ele falar então. Boa noite, Marrentinho. Boa noite. Tá animado pra quarta-feira? Vamos ser campeão? Com certeza. Muito obrigado aí, Pablito, mais uma vez então. Boa noite, Marrentinho. E vamos escutar agora, né, então, o Fábio e o Diogo Barbosa falando sobre a preparação para a decisão nessa quarta-feira. Guerreiros em debate. Ô Flávio, o que vocês esperam desse jogo em termos da torcida? Como é que vocês já estão imaginando essa partida com a presença da torcida? Eu acho que vai se emparear muito com o que foi o jogo do Grêmio, né? Eu acho que foi uma festa muito bonita que a torcida fez, né? Incentivando o tempo todo, acreditando que poderia a nossa equipe alcançar o resultado, e eu acho que esse jogo vai ser muito parecido assim a relação da torcida, né? Incentivando o tempo todo, acreditando na conquista, e eu acho que isso aí com certeza vai ser um algo a mais, uma força a mais aí para nós jogadores que estaremos dentro de campo aí para conseguir aí, se Deus quiser, essa conquista aí no final da partida. Ô Fábio, até em cima disso, e o Mano Menezes falava na entrevista coletiva ontem, da importância do torcedor de entender também que não tem nada a ganho, né? Um empate no jogo de ida, continua a igualdade, o Cruzeiro tem a vantagem de jogar no Mineirão e com a maioria da nação azul presente, mas no resultado, no campo, a história promete ser bem difícil, né?
Exato, né? Temos que ter essa consciência, né? Não é de hoje, né? Tanto como nós tivemos a oportunidade de jogar fora de casa a primeira partida, enfrentando a pressão adversária, né? Que vinha do torcedor, né? Da empolgação de jogar no seu estádio. A gente conseguiu sobressair e conseguir um bom resultado, mas que zera tudo, né, para essa segunda partida. Então a gente tem que entrar bastante concentrado e ciente que vai encontrar bastante dificuldade, mas dentro de campo, aliando um bom futebol, a chance da gente conseguir fazer um resultado que nos favoreça é importante, aliado a essa força que a torcida com certeza vai ter dentro do jogo, incentivando o tempo todo. Guerreiros em debate. Diogo, você acha que o fator torcida deixa o Cruzeiro um pouco favorito para essa final? Difícil falar de favoritismo por ser uma final de duas grandes equipes como são, né? Cruzeiro e Flamengo, duas equipes de tradição, né, na Copa do Brasil. Então é difícil falar, mas é claro que levamos uma pequena vantagem pelo fator torcida e pela torcida do Cruzeiro fazer muita diferença, né? Não podemos negar isso. Assim como a torcida deles fez a diferença nos jogos que eles jogam em casa, a nossa vai fazer a diferença aqui, né? E a do Cruzeiro inflama, a do Cruzeiro apoia, né? Assim como foi na semifinal contra o Grêmio, que foi um fator importantíssimo para nós, eu tenho certeza que a torcida nos ajudará muito nesse jogo, porque eles nos apoiando, eles nos incentivando, é um gás a mais que eles nos dão, né? Para dar aquele pique a mais, aquela energia a mais ali dentro do jogo. Guerreiros em debate. É isso aí, Fábio e Diogo Barbosa na preparação, concentrados para essa decisão. E a gente também aqui no Guerreiro dos Gramados, nessa terça-feira, tem live com o Fábio Veloso no Facebook às 20 horas. O Vander já anunciou que na quarta-feira tem trabalho do Guerreiro dos Gramados no Mineirão a partir das 16 horas. Facebook, Twitter também, a gente vai estar cobrindo tudo da decisão Cruzeiro e Flamengo às 21h45 nessa quarta-feira. E eu lembro ainda que o Guerreiros em Debate vai ao ar às 21 horas toda segunda-feira. O programa é feito ao vivo, também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar a radio.guerreirosgramados.com.br amanhã, que vai estar disponível a gravação do programa de hoje. Se acessar agora, você já encontra todos os Guerreiros em Debate produzidos desde o início de 2016. A gente está trabalhando no restauro do nosso acervo, que é desde o segundo semestre de 2012. Né? Muita tradição aí, são 5 anos de Guerreiros em Debate, o mais antigo debate do Torcida 5 Estrelas. Lembrando que o Guerreiros dos Gramados entrou no ar no dia 2 de janeiro de 2009, o mais antigo e tradicional portal de cobertura do Cruzeiro, feito de torcedor para torcedor. Eu me despeço por aqui, então deixe o meu boa noite e convido você a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Um abraço e até a próxima. Até o Penta. É festa essa semana, pessoal. E até lá. Guerreiros em Debate.